Infelizmente, eu tenho a sensação de que quem vai chegar para esse vídeo tá exausta, tá cansada, não aguenta mais fazer dieta, já fez muitas vezes, já acreditou muitas vezes, já investiu muito tempo, energia, dinheiro em tudo quanto é tipo de coisa. Desde detox, sopa, suco, já recomeçou várias segundas-feiras, já fez vários projeto verão, já prometeu todo começo de ano há muitos anos de que vai emagrecer, vive insatisfeita com o corpo há muito tempo, se despede de comida aos domingos e tem tipo um mantra mental na cabeça, assim, uma repetição de eu tô gorda, eu preciso emagrecer, eu tô gorda, e um histórico de várias e várias promessas de emagrecer. Então, se você está procurando aqui, você deve estar sentindo um certo desespero em relação ao seu próprio corpo, não saber o que fazer mais. E eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, esse vídeo não vai ser fácil, ele vai ser difícil em algumas partes, talvez diferente do que você está acostumado a ouvir, e provavelmente não é o que você quer ouvir, porque o que a gente realmente queria ouvir eu queria dormir gorda e acordar magra. Queria acabar com isso na minha vida, não queria mais ter problema com comida, eu quero viver em paz, então eu queria poder te dizer isso. Mas eu vou te mostrar algumas outras perspectivas e coisas que eu aprendi ao longo do caminho. E vou começar compartilhando três histórias. Três histórias de alunas minhas que não são fáceis de ler. Então enquanto eu compartilho a tela aqui, vai respirando bem fundo. Porque essa não é a história só de três mulheres. Sim a história de três mulheres, três histórias diferentes de três mulheres, mas também a história de muitas mulheres. A primeira é da Carol. Quando eu era pequena, eu nunca podia deixar comida no prato, porque outras crianças não tinham o que comer. Quando eu fui crescendo, chegando próximo aos 10 anos, a minha mãe já controlava a minha alimentação, sempre para comer menos. E aprendi o que era dieta com uma amiga. Meus tios e primos e colegas me lembravam todo dia que eu estava acima do peso. E hoje eu vejo fotos e eu não estava. Eu escutava uma musiquinha dos meus colegas, acho que eu nunca mais vou esquecer a letra. Gorda, baleia, saco de areia, bunda de sereia. Eu me sentia inadequada, errada. Nossa, foi até difícil ler esse final aí. E aí tem também a história da Nara. Era uma vez uma moça bem magrinha, que fazia dieta o tempo inteiro porque não se sentia magrinha. Afinal de contas, a mãe dela dizia que ela não era magra o suficiente. A mãe dizia que quando tinha a idade da moça, não tinha a barriga que a moça tinha. A moça seguiu fazendo uma dieta atrás da outra sem nunca se sentir magrinha. Abandonou as dietas quando conheceu a Lígia, eu. E hoje fica arrepiada e impressionada ao ver fotos e imaginar que não se via e não se sentia magra naquela época. E por fim, tem a história da Neiva. Quando eu estava me preparando para casar, a minha mãe me deu uma camisola e uma calcinha enorme. Eu fiquei assustada com o tamanho e daí ela falou: não pensa que depois de casar tu vai continuar com esse corpo. Depois de 3 meses de casada, eu tive depressão e síndrome do pânico. Engordei 20 quilos. Minha mãe era gorda e tinha pavor de gordura. Hoje ela está com 88 anos, está bem mais magra, mas continua criticando eu e os meus irmãos, que segundo ela estamos fora do padrão. Lembro dela estar sempre me mandando parar de comer, controlando, mesmo eu já sendo adulta. E isso me fazia comer escondido. Essas são só 3 histórias, mas existem milhares de outras histórias de mulheres que brigam por causa do corpo, por causa da comida, por causa do peso diariamente. E é por causa de coisas que ouviram da mãe, ouviram de outras pessoas, se sentiram julgadas. Então, quando eu digo que quem está chegando aqui são mulheres em profundo sofrimento, que já tentaram muitas coisas, mas que também foram muito machucadas, que também se machucaram com dieta, com crítica, se achando feia, se achando gorda, prometendo que a vida ia começar quando emagrecer. E eu tô falando tudo isso para te dar perspectiva, para te mostrar por que a gente pensa em fazer uma cirurgia bariátrica
ou uma redução no estômago, ou um balão, enfim. Por quê? Por que a gente tem esse desespero para emagrecer? Por que essa ideia parece não sair da nossa cabeça? E a gente está o tempo inteiro, eu preciso emagrecer, eu preciso começar uma dieta, eu preciso. E isso não vem do nada. Como eu falei, não é sem vergonhice, pouca vergonha, falta de força de vontade, é desespero. E vem dessas histórias todas. Mas tem uma coisa muito séria. Quando a gente opera o estômago, a gente não opera a cabeça. Isso você já ouviu várias vezes. Mas a gente não opera as emoções, nem as pessoas ao nosso redor, nem o nosso trabalho, nem os nossos filhos, nem a nossa rotina, nem o pensamento das outras pessoas. E principalmente a gente não opera o nosso passado, a gente não opera os nossos traumas. Então, o que faz a gente comer não é o tamanho do nosso estômago. Eu preciso repetir isso muitas vezes. Não é o tamanho do nosso estômago. São as nossas emoções, nossos pensamentos, nossa vida. Então, a gente come muito mais por fome emocional do que por fome física. E mais ainda, por causa de umas coisinhas que tem aqui na boca, eu tô falando assim, mas é um desejo por comida e um pensamento por comida e uma cultura que ao mesmo tempo que fica estimulando que a mulher precisa emagrecer, precisa se preocupar com o corpo, precisa ter foco, força, fé, também está o tempo inteiro mostrando publicidade, propaganda e comidas gostosas e um monte de coisa que faz as pessoas comerem. Então, esse objetivo desse vídeo, o objetivo desse vídeo, dessa série sobre bariátrica, é dar essa perspectiva. A pessoa está nesse centro entre tudo que ela ouviu no passado, tudo que ela já fracassou, as dietas que não deram certo, as pessoas cobrando para emagrecer, a oferta de comida é enorme e o desejo insano de ser magra, a todo custo. E tem mais uma coisa na nossa sociedade, que eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui, que são é a mentalidade mesmo, são coisas que a gente aprendeu desde sempre sobre o nosso corpo, sobre dieta, sobre emagrecimento. Opa! Esse meu opa veio porque será que eu tô compartilhando a tela certa? Agora sim, tela certa. E eu queria começar dizendo para vocês que esse nosso problema ele é um problema herdado. A gente cresceu ouvindo, tá engordando, hein? Mulher tem que se cuidar. Ou tem um rosto tão bonito, podia emagrecer, né? Ainda, mulher gorda não arruma namorado. Ai, se emagrecesse ia ficar tão linda. Homem não gosta de mulher relaxada. Aff. Você é igual eu, engorda só de olhar para a comida. Quem que já ouviu isso? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Todas essas frases, né? Emagreceu, tá tão linda. Aí a gente emagrece e ganha um monte de elogio. Engorda, vem ou o silêncio, ou as críticas, ou os comentários. Se você se cuidasse, se fosse mais magra, se você emagrecesse, os homens iam fazer fila. Então, odiar o corpo é um comportamento aprendido e a gente pode desaprender do mesmo jeito. Aí tem uma outra coisa também da mentalidade da sociedade, da cultura, que é, ela é sortuda, ela pode comer de tudo. Aí também tem as bonitas, as magras, como se fosse uma rivalidade. Existem as bonitas, as magras e as feias, gordas. Essa não é a minha opinião, ok? Eu tô só reproduzindo o que a gente aprende. Aí depois, os olhares das pessoas. E às vezes, nem tem o olhar, só que a gente imagina que a pessoa tá olhando pra gente. A gente imagina que a pessoa tá julgando. Então, existem, às vezes, olhares e às vezes a nossa imaginação. E no meio de toda essa cultura, adivinha qual que é a especialidade médica que mais se desenvolve? A estética. A gente vive num mundo que tem doenças, que tem um monte de coisa, mas a prioridade é a indústria de cirurgia plástica. Olha só. E aí, eu queria mostrar para vocês também, a gente vive num mundo que tem muita ilusão. O tempo inteiro existem cobranças, como eu falei, para emagrecer.
Existe a indústria das dietas, a indústria das dietas, dos suplementos, dos shakes também. Existem os Burger Kings da vida. Ixi, acabei de fazer uma propaganda aqui. Existem os hambúrgueres e os milkshakes e os sorvetes e um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, todo um incentivo para mulheres magras. Então, para emagrecer, né? Você vê outdoor, você vê no Instagram, você vê em tudo quanto é site, mulheres, barriga chapada, assim, barriga lisa, com esse incentivo para emagrecer. E muitas vezes esses corpos nem são reais. Então a gente se sente mal, e aqui a gente está falando de novo dessa mulher que está desesperada, que está buscando uma resposta, está se sentindo péssima com o seu corpo, que vê na bariátrica uma saída, ou na redução do estômago, enfim, toda vez que eu falar é alguma forma de reduzir o estômago, tá bom? Me ajudem aí para não precisar falar todos. Só que essa cobrança, esse sofrimento, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, ele vem dessa confusão toda, de um histórico de efeito sanfona, de engorda, emagrece, uma compulsão que foi desenvolvida, uma mentalidade que foi aprendida. Você não nasceu com essa urgência para emagrecer, você não nasceu descontrolada com comida, você aprendeu. Aprendeu talvez com pessoas próximas ou fazendo uma dieta atrás da outra. E aí, com esse monte de estímulo, emagrece, muitos deles são falsos. É Photoshop. E às vezes o Photoshop é tão bom que a gente nem percebe que tem Photoshop. E às vezes você percebe e nem acredita. Então eu vou mostrar alguns para vocês que eu peguei de um perfil no Instagram que chama Postada versus Marcada. E aqui, ó, não sei se vocês vão ver, mas aparentemente uma moça muito bonita, muito magra, muito perfeita, de acordo com os padrões. Só que se você olhar aqui no ladinho, tá torta a parede. Tá torta porque tem Photoshop, porque ela puxou ali na barriga para diminuir a barriga, entortou a parede atrás. Esse moço, então, é um dos meus preferidos, porque ele tá aí todo musculoso, mas se você olhar para a cortina, você vai ver que a cortina tá toda mexida, porque ele fez Photoshop também. Esse aqui, mesma coisa, tá aí mostrando o corpo, papapá, e se você olhar aqui, vai ver que tem também um Photoshop na parede. Então ele quis fazer a curvinha ali e mexeu a parede. Tem mais. Essa moça aqui também, né? Claro que eu cortei a cabeça dela e tal, diminuí a foto, mas você vê magra, o bumbum grande, parece que tá lindo. Mas se você olhar no coqueiro, você vê que o coqueiro tá torto, porque também ela puxou para fazer a curvinha ali. Aqui é a mesma coisa. Você olha, ai, que barriga sarada, linda, queria ter essa barriga. Mas, se você prestar atenção, a cerquinha bem na frente da barriga tá torta, porque também tá puxado pro Photoshop. E essa então, você olha só o corpo, né? Nossa, barriga, chapata, linda, magrinha. Mas se você for ver o mar, deu uma entradinha bem na barriga dela, porque, né, tem um Photoshopzinho também. Essa é a mesma coisa. Às vezes a gente só olha o corpo da moça, nossa, que magra, queria esse corpo, esse bumbum, essa barriga. Só que se você for ver bem na frente da barriga dela também, tem uma volta de Photoshop entortando a varanda. E aqui também, a moça aí com a barriga dela, muito linda, só que a beira da piscina também tá toda torta. Essa então também, mesma coisa. Para afinar a barriga, acabou entortando as grades, entortando azulejos. E aqui foi uma enquete que eu fiz no Instagram e pode ver, ó, 19% disse que não tem Photoshop, porque a gente olha só para a barriga e acha que é uma barriga real. Daí olha para os azulejos e percebe, bom, acho que tem Photoshop sim, né? E a gente segue com mais um azulejo, um chão, um piso aí torto. E às vezes a gente pode até ter tirado celulite, essas coisas. Aqui também uma porta bem torta. E a gente é estimulado assim, né? A barriga sarada. Essas imagens nem fazem sentido. É mulher sem cabeça, segurando uma salada, segurando uma maçã, segurando uma fita métrica e a mulher já é magra. Então, é esse tipo de coisa que as pessoas mostram pra gente, achando que isso vai incentivar a gente a emagrecer.
Se isso incentivasse, o problema estava resolvido. Então, a pessoa que está ali buscando bariátrica ou desesperada para emagrecer, é porque ela está recebendo esse tipo de estímulo, só que ela é um ser humano, com emoções, com sensações, com vida. Não faz sentido, não casa. E um monte de gente comendo salada feliz, e ó, eu gosto de salada, só que essa lavagem cerebral dizendo que as pessoas são felizes comendo salada, faz com que algumas pessoas que acham que deveriam ser felizes comendo salada e talvez não são, se sintam mal em relação a si mesmas. E só esse pensamento de restrição psicológica, é restrição psicológica, não precisa nem haver uma restrição real, faz com que a pessoa se sinta mal. E quando ela se sente mal, ela fica ansiosa, quando ela fica ansiosa, ela come ainda mais. Agora, coisas que não vão mudar na nossa vida, independente do tamanho do nosso estômago. A gente ainda vai sentir que não tem controle em muitas áreas da nossa vida. A gente vai perceber que a gente não controla as outras pessoas, não controla o que elas fazem, o que elas pensam, o que elas sentem. E talvez você tá ali pensando, não, mas se eu fosse magra, eu não ia me importar com o que as pessoas fazem, sentem ou pensam. Sim, a gente se importa, que a gente é humano, porque a gente tem emoção. E, já falei isso em alguns outros vídeos, a bariátrica, ela tem, ou a redução do estômago, tudo, ela tem uma curva de lua de mel. Então, no começo é óbvio que emagrece. Pela quantidade que se come, não existe nem outra alternativa a não ser perder peso. E aí a gente vive a alegria das mulheres emagrecidas, a síndrome das mulheres emagrecidas, que é uma lua de mel, é uma vida maravilhosa. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas é um sorriso feliz, é alegria, é satisfação, parece que a vida sorriu, que a vida se abriu. Então, eu tenho atualmente pessoas que eu conheço, conhecidos, enfim, já tive até amigas que colocaram balão, e balão gástrico tem uma taxa de apenas 4% das pessoas têm resultado definitivo, então 96% das pessoas reganham o peso. Eu tive já uma cliente que colocou balão 3 vezes. Sim, ela colocou balão, emagreceu, voltou a engordar. Colocou de novo, emagreceu, voltou a engordar. E colocou de novo, emagreceu, voltou a engordar. E isso acontece todos os dias. Então existe uma curva. E aí a pessoa coloca, é óbvio que ela emagrece, não tem como não emagrecer, vive um período maravilhoso, só que se não acontece uma mudança real de vida, de mentalidade, de emoções, aprender a lidar com a fome emocional, conhecer o próprio corpo, conhecer limites, várias coisas que precisam ser desenvolvidas, o que vai acontecer é que o corpo naturalmente vai começar a levar essa pessoa a voltar a engordar. Porque para o corpo, esse emagrecimento drástico não foi uma alegria. Não foi, que ótimo, emagrecer é o que um corpo precisa. As células foram programadas para proteger a gente. Essa queda brusca de peso faz com que o corpo entre em um estado de alerta e comece a quase fazer um plano de reganho de peso. Cada célulazinha começa a trabalhar, a comida não tá vindo, a comida não tá vindo, a comida não tá vindo porque não cabe no estômago, porque a pessoa tá vivendo a lua de mel, mas o corpo tá programando para dali um tempo vir com uma força assim biológica e selvagem para fazer a pessoa voltar a comer. Não é nem culpa de quem emagrece e não cuida, né? Não é culpa, não quero apontar culpa, mas é forte, é mais forte do que qualquer pensamento, qualquer força de vontade. E assim, aqui é um recorte. Eu tô fazendo uma série de vídeos, assiste todos os vídeos para você entender melhor o que eu tô falando. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, não quero que fique repetitivo, então não vou entrar nesses detalhes, mas existe a lua de mel. Existe o período em que é tudo maravilhoso, é incrível. E ainda no outro vídeo, uma aluna perguntou, tá, mas não é mais fácil quando você tá mais magra de lidar com tudo isso? Na verdade, não. Porque quando você emagrece, você esquece tudo que você passou. E eu expliquei isso melhor lá. É mais ou menos lá, quando você estava ralando no seu TCC, por exemplo, era a pior coisa do mundo. Hoje você nem lembra o que era o TCC. Eu dei o exemplo também de quando eu comprei o meu carro, eu fiquei choveu 21 dias de um mês de 30.
Eu sofri muito, porque eu andava só a pé e de bicicleta. Eu não aguentava mais chover, que chovesse na vida. E aí eu comprei meu carro. Eu sofri muito naquela época, mas hoje eu não sinto esse sofrimento. Eu não sinto, nem lembro às vezes que tá chovendo e que eu já sofri por causa disso. Então, quando a pessoa emagrece, ela não sente a mesma dor de quando ela estava insatisfeita com o corpo dela. Ela já está em outra. Só que o corpo dela está agindo de uma outra forma, não está conectado. A menos que ela esteja mudando a mentalidade, fazendo terapia, fazendo vários cursos de autoconhecimento, se dedicando a se conhecer. Porque senão é só uma questão de tempo e depois dessa alegria, felicidade das mulheres emagrecidas, vai vir um período e essas pessoas, eu tô aqui pensando se eu vou continuar falando sobre isso, porque eu já falei muito no outro vídeo. Então eu insisto para você, assiste no outro vídeo, eu não vou continuar esse raciocínio sobre essa curva do emagrecimento das mulheres emagrecidas, tá? Tá lá no outro vídeo. Mas é sério, é grave, acontece e a gente vai seguir por aqui agora. Então, mudar o estômago não faz com que a gente deixe de se importar com o que as pessoas falam. Diminuir o estômago não faz a gente se controlar menos, se policiar menos, se criticar menos. Nós somos muito críticas. Nós somos muito cruéis com a gente mesma. A gente nunca acha que tá boa o suficiente. E sim, isso a gente aprende também, a nossa cultura tem muito disso. E a gente desenvolve. Aí, a gente ainda vai sentir um monte de coisa. E eu coloquei todas essas bolinhas aí, porque o estômago pode mudar. Mas você ainda vai ter pensamentos de que você merece a comida no final de um dia difícil. Você vai buscar a comida para sentir alívio, para sentir conforto, prazer. Vão ter datas especiais para você comer. Você vai ver a comida como consolo. Vão ter finais de semana. Você vai ter dias de bom humor e dizer: a vida tá tão boa hoje, vou comemorar comendo uma comida gostosa. E vai pensar coisas do tipo: hoje pode. Mudar o tamanho do estômago não muda a sua mentalidade. Não vai eliminar essas coisas que estão aí na sua tela. Essas coisas não têm a ver com o tamanho do estômago, ela tem a ver com o pensamento. E aí você pode falar, mas o estômago vai estar pequenininho. Só que aí você vai comer leite condensado. Ou, como acontece com muitas pessoas que passam a beber, que mudam, beber bebida alcoólica, né? Vão para outros vícios. Então entenda o quanto isso é sério. Mudar o tamanho do estômago não muda o seu jeito de pensar. Mudar o seu jeito de pensar pode mudar o seu jeito de comer, entende? O que mais? Outras emoções que vão continuar existindo depois que você fizer a cirurgia. Você ainda vai sentir insegurança, você ainda vai sentir tédio, cansaço, raiva, frustração, culpa, medo, dúvida. Todas essas coisas vão continuar acontecendo na sua vida. Você pode até falar, mas eu vou estar magra, não interessa. Por um tempo vai ser novidade. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso e essas emoções não vão te atacar assim com tanta força. Isso é verdade. Os primeiros 2 anos você vai estar tão feliz, tão pleno, tão realizado, tão magra, com a autoestima tão alta, tão lindo, que é muito provável que você realmente não se importe com essas coisas. Eu não vou nem argumentar isso, mas pega todas as coisas que você conquistou na vida. Eu já falei isso várias vezes, mas tem gente chegando aqui agora, eu preciso repetir. O seu primeiro carro, a sua primeira casa, no dia do seu casamento, você falou, nossa, eu casei, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. No dia que você se formou, baile de formatura, tudo lindo. Hoje, qual que é o significado do seu baile de formatura? É uma lembrança. Mas você não acorda todos os dias e fala, yes, meu baile de formatura. Yes, meu primeiro carro. Yes, minha casa. Ai, aquela bolsa que eu comprei, que eu fiquei tão feliz. As coisas passam. A alegria existe por um tempo, existe, mas a gente esquece. Isso é do ser humano. E talvez, se você tá aí numa dor muito grande, querendo emagrecer a todo custo, você vai falar, não, eu vou ficar o resto da vida feliz por ser magra. Eu vou. Não, ser magra é maravilhoso, é meu sonho, é minha meta de vida, eu nunca vou esquecer. Vai. Vai. Vai porque você é humana. Você esqueceu outras coisas. Se você não casou, não teve um primeiro carro, não teve uma primeira casa, pensa em outras coisas que você teve quando você passou no vestibular. É incrível, mas passa. O ser humano é assim. A gente valoriza o que a gente não tem. Quando a gente tem, a gente passa a valorizar menos. Então, vai ter um hype assim, um momento de que tudo na vida fica perfeito, vai.
vai passar um tempo e você vai voltar a sentir insegurança, tristeza, cansaço, dor, culpa, porque você é humana, eu também sou. E eu gosto sempre de falar, não é à toa que já existiam. Você lembra que você estudou filosofia? Lembra, né? Lá na Grécia, né? Tinha filosofia na Grécia. Né? Tô pensando aqui, Idade Média, Iluminismo. Todos aqueles caras que estavam escrevendo filosofia, eles sofriam com a vida, com emoções, com frustração, com tristeza, com dor. Então é do ser humano, independente do tamanho do corpo, a gente sofre. Igual a gente vê por aí, né? Nós somos plantinhas com emoções complicadas. Sim, somos plantinhas com emoções complicadas. Acho que você entendeu, né? E diminuir o tamanho do estômago não vai fazer você sentir que não tá falhando com uma pessoa, que tá deixando algo de bom para trás, que não é bom o suficiente. Também não vai acabar com a sensação de pessoas chatas, inconvenientes, difíceis de lidar, clientes, às vezes, chefe, vizinha. E às vezes a gente tem que engolir sapo. Não tem nada a ver com o tamanho do estômago, é emocional. A gente vai ter vontade de sumir porque a gente tem vontade de sumir. Tem hora que acontecem umas coisas que a primeira coisa que você quer é desligar, tipo, apertar pause na vida, assim, para não ter que lidar com aquilo. Porque tem coisa na vida que dói, que dói, que dói, que dói muito. Vai dar vontade de sumir. Você vai ficar frustrado às vezes, você vai ficar irritado às vezes, você vai ter que dizer não e vai ficar com medo do que as pessoas vão pensar. Você vai sentir vontade de chorar. Isso não tem nada a ver com o tamanho do seu estômago. Você vai sentir vontade de comer quando na verdade você queria um abraço. Isso vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que eu quis nesse vídeo te mostrar que eu sei que a dor é muito grande, que eu sei que você aprendeu muitas coisas e ouviu muitas coisas e foi cobrada e tentou. Você tentou emagrecer, eu acredito que você tentou, com todas as forças. E que emagrecer pode ser a coisa mais importante para você na sua vida. Você quer muito, e eu entendo, eu já quis muito, já era a minha meta de vida, era o que meu primeiro pensamento do dia, era o meu último pensamento do dia. O primeiro era eu vou emagrecer, hoje eu vou fazer direitinho, o último era amanhã eu vou fazer direitinho. Eu lembro de dias que eu tive força de vontade o dia inteiro, assim, regradinha, e era depois de 11 da noite, de repente, pleft. Quando eu vi, eu tinha comido um monte, eu tinha, sabe, pedido um delivery ou aberto, indo no posto e comprado um pote de sorvete, era cada coisa. Falei no outro vídeo também que eu comprava passatempo, eu comia passatempo da família, da despensa, e comprava para repor, para ninguém descobrir que eu tinha comido. Eu escondia comida no papelzinho para ninguém ver. Eu passava no drive-thru para comer no carro. Então, assim, é muito difícil. Então, se você está ouvindo tudo isso, concorda comigo que não é brincadeira. Não é igual as pessoas falam aí, 30 dias para uma vida nova. Ok, você pode 30 dias se matar, não comer, emagrecer, mas em quanto tempo você recupera? Quantas vezes você já recuperou? E como eu disse, eu era viciada em remédio para emagrecer. Eu falei no vídeo anterior, eu morava em Foz, eu ia no Paraguai, Foz do Iguaçu, divisa com o Paraguai, e eu comprava umas cápsulazinhas pretas, que eu nem sei o que tem lá. Eu colocava a minha saúde em risco em nome da minha saúde, porque eu queria emagrecer pela saúde, mas eu não queria emagrecer pela saúde. Eu queria emagrecer por aparência mesmo. Eu queria emagrecer porque eu me achava gorda, feia, que eu não ia conseguir nada na vida se eu não fosse magra, eu me sentia fracassada. Todas essas coisas existiram, mas eu tive que tomar uma escolha. Primeiro que tinham coisas que eu acreditava que não tem nada a ver, né? Do tipo, mas se eu não estiver fazendo dieta eu vou explodir de engordar. Não, não vai. Não vai. E muitas outras coisas que eu precisei aprender. Bom, começamos essa aula com os depoimentos das meninas, difíceis, difícil de ler, difícil de ouvir. Falamos sobre a cultura das coisas que a gente ouve, tão linda, por que não emagrece, tão linda, rostinho tão lindo.
A gente falou dos photoshops que enganam a gente fica aí se comparando com um monte de mulher que a gente acha que é magra, às vezes nem é magra na vida real. Por fim, falamos das coisas que não mudam quando a gente muda o tamanho do estômago. Então, não é o estômago que tem que mudar, é a nossa mentalidade, são as nossas emoções, é o nosso jeito de lidar com as nossas emoções, com as pessoas, com a vida. E eu espero que você aceite o meu convite para seguir em uma jornada de fazer diferente. Por quê? A alimentação perfeita, a alimentação que funciona, que vai fazer você emagrecer, é a que você consegue manter. Não é a que alguém fala para você que tem que ser. É aquela que está de acordo com o seu corpo, com a sua fome, com a sua saciedade, com que te ajuda a lidar com a sua fome emocional. É outra coisa. Então, ninguém ensina isso pra gente. Eu falo que a gente é analfabeto emocional, mas precisa aprender a fazer diferente, porque motivo para comer, como a gente viu naquelas bolinhas, não vai faltar. É frustração, é raiva, é tédio, é medo, é todas essas coisas. Bom, se você está, como a maioria das pessoas geralmente fica, se perguntando por onde começar, o que eu faço, como é, me ajuda, eu ouço muito isso, eu vou abrir aqui um passo a passo, que vai te mostrar, assim, por onde começar, o que fazer, principalmente se você quer minha ajuda, porque eu já passei por esse processo, eu já transformei a minha relação com o corpo e com a comida, e eu não tô falando de se controlar. Se controlar não funciona, se controlar não funciona. Imagina que você tivesse que se controlar relacionado ao xixi, por exemplo, ou a sono, e você ficasse, eu não posso dormir, 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 ou eu não posso fazer xixi, eu não posso fazer xixi, eu não posso fazer. Não dá para passar a vida preocupada com xixi, com sono ou com comida. Você tem que organizar a sua vida de um jeito inteligente para a comida ser algo que você faz numa boa, quando está com fome, com equilíbrio, na medida da sua saciedade, e acabou. Não é viver pensando em comida, é pensar em comida quando precisa pensar em comida. Mas você vai aprender e vai sair fazendo isso amanhã? Desculpa, mas não. Você consegue fazer sozinha? Talvez, mas pode demorar muito. E eu já venho trabalhando com mais de 3.000 mulheres, eu faço essa cara, porque é muita mulher, é muita história, é muita mudança, é muito depoimento. Aqui no meu canal do YouTube tem depoimentos, histórias dessas alunas, e quanto mais você demorar para começar, mais você vai demorar para ter resultado. E dependendo de quantos anos você fez dieta, você precisa ainda de mais ajuda, de mais recursos, de mais informação, de mais mudança. Então eu vou compartilhar com você um passo a passo que eu recomendo para você, é claro, que eu vou te ajudar, que eu vou te guiar, como eu já ajudei e guiei tantas outras mulheres até hoje, que é o caminho da alimentação inteligente. Eu chamo ele de o caminho, carinhosamente é o caminho. O caminho vai te ajudar, quer dizer, vai te mostrar o caminho justamente para você acabar com o efeito sanfona, acabar com a compulsão alimentar e se conectar com o seu corpo, de forma que você não precise de dietinha. É igual eu falo, receitinha na internet tem a rodo. Se a gente precisasse de receitinha, tava funcionando, já tinha funcionado. Se mudar o estômago resolvesse, o povo já estava magro. Mas tá aqui pra gente mudar e conhecer o nosso corpo. O nosso corpo é nosso guia. É isso que o caminho ensina. Então lá, todo o material é online, as aulas são gravadas, você vai ter áudios guiados, exercício, vai poder assistir de qualquer lugar, vai poder ver quantas vezes quiser, porque ele fica disponível para você, vai receber infográfico com conteúdo para entender direitinho. Porque o que eu tô falando aqui é geral, só que eu não tô te falando como mudar, certo? Eu falei para você o que não funciona. Por que que você chegou onde chegou? Por que que você quer tanto emagrecer? Falei por que que provavelmente mudar o estômago não vai mudar a sua vida. E agora, aqui, eu tô querendo te mostrar como fazer a mudança. Passo a passo, pegando na sua mão. Eu não vou fazer por você, mas eu vou apontar a lanterna para o caminho para você seguir o seu caminho. Não vou te dizer o que comer, porque você já sabe o que comer. Não vou controlar a sua vida, mas eu vou te mostrar estratégias que vão fazer você naturalmente querer comer menos. Isso eu te garanto. Se você entrar e fizer tudo que eu explicar lá no caminho, lá no programa, você naturalmente vai sentir vontade de comer menos assim, sem fazer esforço. É esse o nosso objetivo.
Na semana 1, a gente vai entender o jogo da comida. O jogo da comida é esse pode, não pode, quero, não quero, engorda, emagrece. Você tem que eliminar isso da sua vida. Se você ficar no jogo da comida, você não vai pro jogo da vida. O jogo da vida é pensar em trabalho, em profissão, em família, em ser feliz, em viajar. O jogo da comida é eu posso comer, não posso comer. Não devia ter comido, queria ter comido. Comi demais, comi pouco. Isso enlouquece a gente. Na segunda semana, a gente vai passar a legalizar a comida. Legalizar é parar de proibir. E não é porque você parou de proibir que você vai liberar. Não é liberar, não é permitir, mas é comida pode. Comida não é proibida. Tá tudo bem, porque tudo que é proibido a gente deseja mal, deseja mais. E aí você vai entender tudo isso que causa a proibição da na comida, por que você se sente descontrolada, como mudar isso, como parar de se despedir de comida, como sair dessa do foda-se, hoje pode. Essa vai ser na segunda semana. Na terceira semana, a gente vai começar a olhar para o nosso corpo. Porque quer você queira, quer não, gorda ou magra, você tá nesse corpo. A gente precisa voltar a ouvir o corpo e sentir o corpo. Mesmo que você queira levar para frente essa questão da bariátrica, da redução do estômago, você precisa entender isso. Porque o seu corpo vai falar com você mesmo se você resolver fazer um procedimento. Depois, aqui a gente vai falar sobre autocuidado, amor próprio, a nossa relação com o nosso corpo. Porque se a gente não entende a nossa relação com o nosso corpo, a gente fica andando como se a gente fosse cabeça ambulante. É isso que as pessoas fazem. Elas comem, como se não fosse vir pro corpo depois. Como se só existisse a cabeça. Come e não vai para lugar nenhum. E na verdade existe o corpo. Quer a gente saiba ou não, reconheça ou não, o corpo existe e a gente precisa aprender a habitar o nosso corpo. Mesmo que você odeie, ache ele feio, aqui você vai entender como tratar o seu corpo de uma forma diferente. Aí a gente vai falar sobre prazer. E a maioria das pessoas acha que prazer é só pizza, chocolate, brigadeiro, bolo e todas as coisas proibidas. Eu te garanto que na quinta semana você já vai pensar assim: meu Deus, que delícia comer salada, que delícia comer essa fruta, que delícia comer isso e aquilo outro. Então, você vai começar a ficar mais familiar com o seu próprio paladar. Porque a maioria das pessoas engole comida, né? A pessoa engole, ela faz só uma transferência do lado externo para o lado interno, engole. Quando a gente começa a trabalhar a questão do prazer, porque afinal de contas, o prazer está na boca. Depois que você engoliu e foi para o estômago, já era, tá lá no estômago, você não sente mais prazer, o prazer está na boca. Então a gente tem que aprender a lidar com essa questão do prazer para assim comer menos, porque sim, spoiler, quanto mais a gente se permite comer, menos a gente come. Quanto mais prazer a gente sente, menos vontade a gente sente de comer. Depois a gente vai falar de fome e de saciedade, reconhecer esses sinais no corpo. E eu falei no outro vídeo, quando eu comecei esse caminho, eu olhava pro meu corpo e falava: eu sei lá o que é fome, eu sei lá o que é saciedade. Eu sei que é difícil, mas é possível, tá? E aí, nossa, tá repetido aqui. Só que não, aqui nessa semana 7 a gente vai falar sobre fome física e fome emocional e a nossa relação entre corpo, comida e emoções. Só que tá erradinho aqui, sinto muito, levei um susto. E agora na semana 8, por fim, na semana 8, a gente vai falar sobre quando a gente busca a comida para substituir as pessoas, porque essa parte é uma parte bem difícil, mas a comida, eu vou até aumentar minha carinha aqui. A comida não responde, a comida não trata mal, a comida não deixa a gente na mão, a comida não decepciona. E muitas vezes as pessoas decepcionam, deixam a gente na mão, tratam a gente mal ou como a gente não gostaria. Então a gente tem que parar de olhar a comida como consolo, como alívio, como conforto, como hoje pode. E a gente tem que diferenciar amor, fome espiritual e emocional de comida e fome física, porque são diferentes. Eu faço essa cara porque esse módulo ele é pesado e ele é transformador pra caramba. E aí, vamos lá. Recapitulando,
módulos profundos, estruturados, áudios semanais, perguntas poderosas, infográficos, meditações, vídeos e e-mails semanais para te ajudar a manter o foco e os bônus, que na verdade são 2 bônus. Acho que eu preciso melhorar esse PDF, hein? E aí é assim, ó. O programa Ansiedade Faz Parte, você vai ganhar assim que você se inscrever. Ele custa R$ 249 normalmente, mas você não vai pagar nada, porque você é aluna do caminho. Depois tem o SOS Fome Emocional, que custa R$ 497, mas você também não vai pagar nada. Recapitulando mais uma vez, ó, 8 semanas, PDFs, práticas, materiais, bônus. O total dos bônus é R$ 746. 2 bônus que você não vai pagar R$ 746, porque você vai se inscrever no... Cadê o preço? Não tá aqui, então eu vou falar para vocês. Eu vou refazer esse PDF, viu, gente? É assim, se você fosse pegar só os bônus do SOS Fome Emocional e do Ansiedade Faz Parte, você ia pagar 746, sem contar no caminho. Todo o caminho, e eu não sei quando esse vídeo vai estar sendo gravado, mas às vezes você vai tentar comprar aqui, ele vai estar R$ 1.497. Mas eu estou fazendo uma promoção recentemente, faz uns dias já, e você pode se tornar aluna do caminho, ter acesso a tudo isso que eu falei, ainda falei rapidinho, conhecer o caminho para você, parar de brigar com o seu corpo, com a comida, de se sentir descontrolada, de ficar achando que tem que comer de 3 em 3 horas, de ficar achando que a comida te controla, que a comida é o mais importante da vida, e percorrer percorrer esse caminho de 8 semanas para aprender como fazer tudo isso, como sair do efeito sanfona, como acabar com a compulsão alimentar, como fazer a comida ser só comida, porque a comida vai existir para sempre, eternamente. Enquanto você estiver viva, você vai ter que lidar com a questão da comida. Enquanto estiver no planeta Terra, vai ter comida de vários tipos, vai ter encontro de família, vai ter. Imagina se você for passar o resto da vida nesse estado de alerta. Não posso comer, eu tenho que comer, eu não quero comer, eu não devia comer, mas eu quero comer, nessa briga constante. Quanto isso vai te custar para sua felicidade, para sua vida familiar, para o seu sucesso profissional, para os seus estudos, para sua carreira? Quanto de tempo você deixa de investir em coisas que são importantes para você porque você está pensando em corpo, em comida, em dieta, em emagrecimento? E é claro que talvez você esteja pensando, não, mas se eu não estiver pensando nisso o tempo inteiro, eu vou engordar. Mas olha para o seu histórico e me diz quantas vezes você engordou. Como está o seu corpo hoje em relação à primeira vez que você fez uma dieta? Quanto você pesava quando você fez a primeira dieta? Quanto você pesa hoje? Você está mais magra? Provavelmente você não está mais magra. As pessoas que chegam até mim, e você que está aqui buscando, pensando em fazer uma bariátrica, uma redução no estômago, provavelmente você não está mais magra. Então, a gente tem medo de abandonar as dietas e engordar, quanto na verdade a gente está engordando, tentando emagrecer. Isso é muito, muito, muito insano. Eu não faço mais atendimentos individuais, eu já tive cursos que custaram até R$ 4.000. Eu não, como eu falei, não faço mais atendimento individual, já fiz em outros momentos, mas tudo isso que eu falei, que poderia custar assim mais de R$ 4.000 com certeza, sem contar o valor assim imensurável da sua mudança, do que vai ser diferente na sua vida, porque continuar do jeito que tá não dá, eu concordo. Ir para uma bariátrica, uma redução no estômago que vai resolver por 2 anos, eu perguntei agora há pouco para as meninas da outra aula, se você fosse se casar e alguém dissesse para você, ó, você vai ser felicíssima durante 2 anos, só que depois o teu marido vai começar a te trair e vai se tornar um traste. Ou, um outro exemplo, se você fosse ter uma carreira brilhante por 2 anos, só que aí depois você nunca mais ia ter sucesso profissional. Valeria a pena tudo isso por 2 anos? Eu acho que não. E se você não mudar a sua mentalidade, não mudar a sua relação emocional com a comida, porque a relação com a comida é emocional, chances são que você vai ter um período de lua de mel, ser uma mulher na síndrome da felicidade das mulheres emagrecidas
e pode vir a recuperar o peso porque a taxa de reganho é muito grande. Tudo isso, as 8 semanas de caminho, os 2 bônus da fome emocional, da ansiedade faz parte, grupo de WhatsApp ou grupo no Facebook, depende do tamanho da turma, e o meu suporte, porque eu tô por perto, eu leio as mensagens, eu dou plantão de dúvidas, eu faço plantão para tirar as dúvidas das alunas. Já teve plantão até que durou 1h40, 1h30 e outros mais curtos, né? Por 12 vezes de R$ 97. Sim, é isso, 12 vezes de R$ 97. Ou R$ 997 à vista. R$ 997 à vista, ou 12 vezes de 97. Se você dividir por dia, dividir por 365 dias, dá R$ 3 por dia. 3. É muito menos do que você já gastou em compulsão. É muito menos do que você já parou, às vezes, num rodízio de pizza, numa padaria, numa não sei o quê, e acabou comendo, gastando R$ 50, R$ 60, R$ 70, dependendo de onde você mora. É muito menos do que as pizzas que às vezes você usa para afogar as suas emoções no final de semana. E isso que a gente está trabalhando aqui é algo definitivo. Não é assim, só por um tempinho. Eu vou ficar bem e daí... Não. Não. Definitivo é algo que você consegue manter, que é sustentável. E por apenas 12 vezes de R$ 97. Sim, é só 97 por mês. 12 vezes de R$ 97. É menos do que muitas coisas que você já fez. Eu já tive alunas que faziam ou fizeram massagem, drenagem, essas coisas. Estou dizendo para abandonar? Não. Mas entre você escolher a sua autonomia, paz, tranquilidade, comer numa boa, e às vezes o que você já investiu nessas clínicas de estética, o povo faz esses planos, né, que vem um monte de, né, não vou falar, tal, é muito menos do que você vai investir em você, em autoconhecimento, em mudanças, em isso tudo, tá? Falei pra caramba. Eu não sei ainda, porque não estou no futuro, mas esse já é o segundo vídeo dessa nossa semana só sobre bariátrica e redução do estômago. Vão ter ainda outros vídeos com profissionais, com pessoas que passaram por essas experiências. Aqui no canal também tem depoimentos de alunas minhas, que mudou na vida delas depois de me conhecer. E, olha, eu já devia ter pedido isso lá no começo. Se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa agora. Aproveita que você tá aí e eu vou deixar aqui nos comentários o link para se inscrever. Beleza? Beijo, até mais.